Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. É a vez de falarmos dos juros dos bancos centrais. Esta quinta-feira, Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, anunciou uma subida das taxas de referência em apenas 25 pontos base. Está em linha com a Reserva Federal dos Estados Unidos e de outros grandes bancos centrais. Uma subida ligeira em comparação às últimas 6, que oscilaram entre os 50 e 75 pontos base. A inflação continua demasiado alta, o que tornou este ciclo de subida de juros o mais agressivo desde a criação do euro, em 1999. A minha convidada, a jornalista Sónia Lourenço, que acompanha os temas da macroeconomia. Olá, Sónia, obrigada por te juntares a mais uma conversa. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. A avaliação que o BCE faz ao tema de inflação é que continua demasiado alta e imprevisível e, portanto, por isso não irá parar. E, portanto, isto foi assim um bocadinho, talvez doa a quem doer, ficaremos exatamente nesta trajetória a caminho dos tais 4% ou um pouco acima disso para a referência de taxa para empréstimos. Queria começar pelo que dizem os analistas. O Banco Central Europeu chegou atrasado à subida dos juros, comparando com os restantes bancos centrais. Entretanto, apanhou o barco, agora tem seguido as pisadas dos seus pares. Sónia, porquê é que esta subida das taxas de referência foi menor que as anteriores? Olha, aqui dois fatores a ter em conta, Teresa. Primeiro, vivemos uma situação de instabilidade no sistema financeiro. A par desta forte subida da inflação, há aqui uma situação de instabilidade no sistema financeiro. Houve quedas dos bancos nos Estados Unidos, os problemas a chegarem também à Europa, nomeadamente à Suíça, também evitando-se ali em última análise uma queda de um banco, mas de facto manifestarem-se problemas e, portanto, face a esta situação de alguma turbulência e de problemas no sistema financeiro, vários economistas e analistas vinham aqui a recomendar que se fizesse uma pausa nesta subida tão agressiva dos juros, ou pelo menos que se abrandasse, para dar tempo do sistema financeiro se ajustar e que estas pressões se diluíssem. Recordo que também esta semana a Reserva Federal dos Estados Unidos também tinha subido os juros de referência em apenas 25 pontos base. Aliás, esta situação colocou-se já em março, mas aí o BCE manteve a decisão de aumentar em 50, sofreu até algumas críticas por causa disso. O reverso da medalha, como disseste, é que a inflação continua muito elevada. Em abril, na zona euro, foi de 7%, portanto está ainda muitíssimo acima da fasquia, que é dos 2%, que é o objetivo de estabilidade dos preços inscrito no mandato do BCE, e portanto o BCE está aqui colocado numa situação difícil de equilibrar estas duas questões. Indo um bocadinho por aí, o Lagarde disse logo no início do seu discurso que este abrandamento não significava uma pausa e que pretende manter as taxas altas até para atingir essa meta da inflação em 2%. Acrescentou que as suas decisões não dependem da Reserva Federal norte-americana. Por que é que a Presidente deixa este aviso? Precisamente porque no caso dos Estados Unidos, quando houve o comunicado do aumento em 25 pontos base esta semana, deixou de haver qualquer referência a novos aumentos no futuro. A Reserva Federal, como disseste também, iniciou a subida dos juros mais cedo do que o Banco Central Europeu, estão já num patamar mais elevado. Por isso também faz sentido que parem mais cedo que o Banco Central. Há estes problemas no sistema bancário que se têm manifestado, em particular nos Estados Unidos, é onde isto se tem manifestado de forma mais aguda. Além disso, o mercado de trabalho norte-americano começa a dar alguns sinais de debilidade, o que não acontecia até aqui, o que levou a Fed, portanto, a deixar de fazer referências a novos aumentos no futuro, o que os analistas entendem como um entre linhas em que vão fazer uma pausa, embora nada tenha sido isso, de fato explicitamente vão fazer uma pausa, e esse é o entendimento no mercado financeiro. No caso do BCE,
O que Lagarde vem dizer é que não vai lá acontecer essa pausa. Não é assim. Vamos continuar a subir os juros, enquanto for necessário para trazermos a inflação de facto a uma trajetória de descida clara e que se aproxime mais dos 2%, porque ela continua muito elevada. Com tudo o que falámos aqui, é possível antecipar o que pretendem fazer as autoridades monetárias até ao final do ano? Ainda há um risco de recessão na Europa? É difícil responder essa pergunta. Os mercados antecipam. Lagarde, primeiro, vão continuar a subir os juros. Lagarde deixou isso claro. Até porque há aqui um indicador importante que é a chamada inflação subjacente. E é que os bancos centrais, nomeadamente o BCE, dão muita atenção. No fundo é o indicador total da inflação, mas excluindo preços muito voláteis, caso da energia e dos produtos alimentares não transformados. Ora, e que são precisamente os preços que no início puxaram pela inflação, que mais subiram, sobretudo após o início da guerra na Ucrânia, embora já estivessem a subir antes. O que é que acontece? Este indicador, portanto, excluindo esses fatores, essas duas áreas de preços muito voláteis, energia e produtos alimentares não transformados, está num patamar muito, muito elevado. Por exemplo, no caso da zona euro, ultrapassa até o indicador de inflação global, está nos 7,3%. De variação homóloga em abril, quando o indicador total foi uma variação de 7%. Isto significa que estas tensões, estas pressões inflacionistas que começaram pela área da energia e dos alimentos já se espalharam e disseminaram pelo resto da economia. E qual é o problema? Após se terem disseminado pelo resto da economia, tornam-se mais persistentes e é muito mais difícil fazer descer a inflação. Num trabalho que fizemos esta semana no Expresso, eu falei com vários economistas e no fundo o que apontam é que sim, a inflação vai continuar a descer, mas provavelmente esta descida vai ser lenta, vai ser mais devagar do que se chegou a acreditar que poderia ser, e isso dificulta a tarefa do Banco Central Europeu e pode obrigar até a subidas mais subidas e durante mais tempo do que se isso não estivesse a acontecer. Portanto, responder exatamente o que é que eles vão fazer é difícil. Até porque há aqui outro fator ligando com essa pergunta da recessão que me colocavas. Sim. A economia europeia e a portuguesa também, a economia europeia tem resistido melhor do que se esperava a todo este contexto de subida dos juros, de elevada inflação, de incerteza associada à guerra, não é? Crescimento económico, portanto, na zona euro evitou-se uma contração no primeiro trimestre e a economia portuguesa até foi das que mais cresceu. Exato. O reverso da medalha é, com a economia a resistir melhor do que se esperava, então a pressão sobre a inflação também se mantém mais alta e mais persistente do que se esperava, o que pode obrigar o BCE a subir mais os juros e durante mais tempo. Mas nos mercados a antecipação é de continuação de subida até ao próximo verão, provavelmente atingindo o pico no próximo verão. A questão é que depois também não é antecipado para já, ou seja, o alívio, a descida posterior pode demorar algum tempo, pode não ser logo a seguir que se começa a descer e elas se mantenham ali num patamar elevado durante algum tempo, não é? Também esta semana, num trabalho do semanário, escrevemos que os bancos não ganhavam tanto com juros há uma década. A diferença dos juros dos créditos e dos depósitos é suficiente para pagar as despesas que têm com os seus trabalhadores e ainda sobra. Pelo menos é esse o cenário no Santander e no Novo Banco, segundo o que escrevemos. Quais são as consequências para os clientes, Sónia, mas também para os bancos? Exato, há aqui esta dicotomia importante entre como tem evoluído a remuneração, portanto a taxa de juros dos depósitos e a taxa de juros nos créditos, sobretudo o que interessa aqui à maioria das famílias em Portugal, a taxa de juros dos créditos à habitação, porque temos mais de 1 milhão de famílias em Portugal com crédito à habitação. O que é que acontece? A taxa de juro do crédito à habitação em Portugal, na esmagadora maioria dos créditos, é uma taxa de juro variável, ou seja, tem aqui duas componentes. Tem um indexante, em regra a taxa Euribor, seja em que prazo for, não é? Nos seus vários prazos, o mais comum é ser a 6 ou a 12 meses. Nos créditos mais antigos acontecia há 3 meses, agora nos novos créditos já não. Portanto, a 6 ou a 12 meses. E depois a que se soma o spread, que é a margem comercial aplicada pelo banco a cada cliente.
Como as taxas de juros Euribor têm subido em força desde o final de 2021, à altura em que estavam firmemente ancoradas em terreno negativo e, entretanto, dispararam precisamente por causa deste endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu, a taxa de juro média nos créditos à habitação em Portugal disparou e é uma das que mais subiu na Europa. Ao mesmo tempo, os bancos têm que pagar aos seus clientes, às famílias, pelos depósitos, não é? A taxa de juros dos depósitos. Só que a taxa de juros dos depósitos não depende diretamente da Euribor, ou seja, não está indexada de forma automática. Depende apenas a sua evolução da política comercial dos bancos, das suas necessidades de liquidez em captar depósitos. Como eles não sentem nesta altura e não têm grandes necessidades de captar mais depósitos porque não têm escassez de liquidez, esta taxa de juros dos depósitos, em média em Portugal, tem evoluído de forma muito modesta. Já começou a subir, é certo, mas continua muito longe da taxa do crédito à habitação. Ou seja, a comparação é muito grande. Sim, a diferença entre as duas é muito grande, e o que significa que os bancos, com esta diferença, que é a tal margem de juros, têm aumentado muito. E essa diferença tem levado os bancos a ter aqui uma receita adicional. Exato. Muito grande, como referias, serve para pagar todo o pessoal e ainda sobra. Exato. E são os dados do primeiro trimestre, são isso que sinalizam. Agora, o que é que acontece? Para os clientes, temos aqui um problema, não é? As famílias com crédito à habitação estão a pagar muito mais. Dados que entre o final de dezembro de 21 e fevereiro de 23, a taxa de juro média nos créditos à habitação subiu o triplo da taxa de juro média nos depósitos a prazo. Portanto, os clientes, por um lado, quem tem créditos à habitação está a enfrentar um forte desagravamento nas suas prestações, cálculos que efetuámos a semana passada a partir de simulações que o Expresso solicitou à DEC Proteste, indicam que para créditos a 30 anos, que é o habitual nos novos créditos, com um spread de 1%, indexado à Euribor a 6 meses, o agravamento das prestações entre outubro de 2021, portanto um crédito, só para explicar muito rapidamente, um crédito indexado à Euribor a 6 meses é revisto 2 vezes por ano, a prestação é atualizada 2 vezes por ano. Para prestações atualizadas em abril, portanto no último mês de abril, portanto é atualizada em abril e outubro, isso significa o que já subiu e o que se espera que ainda suba, tendo em conta o cenário nos mercados financeiros para a evolução da Euribor e que tem por trás as expectativas dos mercados para a evolução da taxa de juros do BCE, vai levar a prestação a agravar-se entre outubro de 21 e outubro de 23 em mais de 85%. Portanto, estamos a falar de valores mesmo muito significativos que pesam muito no orçamento das famílias. Bom, ao mesmo tempo, não veem os depósitos estar a ser muito remunerados, o aumento pelo menos aumentou um bocadinho, mas pouco. O aumento não é na mesma dimensão, o que tem levado até a algum desvio de dinheiro dos depósitos das famílias para outros produtos, como os certificados de aforro, cuja remuneração depende diretamente da Euribor e, portanto, é nesta altura muito superior. Muito superior. Portanto, isto do lado dos clientes enfrentam este problema difícil. Do lado dos bancos, como referimos, há aqui um enorme aumento de receitas. No limite, pode haver aqui um problema para os bancos. Se as prestações continuarem a agravar-se de forma intensa e começar a surgirem problemas na economia que não se manifestaram até agora, ou seja, o desemprego mantém-se baixo, a economia continua a crescer e, portanto, o crédito mal pagado mantém-se em níveis muito baixos. Caso comece a aumentar, então sim, os bancos começam a enfrentar problemas, o que não tem sucedido até agora. Sónia, muito obrigada. Resta-nos esperar então pela evolução da inflação que ditará os próximos passos dos bancos centrais. Na certa. Antes de fecharmos, convido a ouvir o podcast diário do Expresso da Manhã, do jornalista Paulo Baldeia. O último episódio lançado aborda a crise política em Portugal e a violência das palavras de Marcelo, que falou na quinta-feira à noite ao país. A análise é feita pela jornalista Ângela Silva numa conversa que dá seguimento ao episódio anterior. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Obrigada, João, e assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tarribeiro@expresso.empresa.pt.
Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.